Hi students, how are you? This is Teacher Carlos again, and let's start our class. Vamos começar a nossa aula já já, só que antes, aqueles recadinhos de sempre, quer ver? Sigam comigo aqui, ó. Realizar as atividades no Classroom para marcar a sua presença, aquela atividade obrigatória, não esqueçam, tá? Caso tenham dúvidas, entre em contato com o seu professor pelo mural. A tua sala de aula lá é para isso, para vocês também tirarem dúvidas, beleza? E o último aqui, ó, entre em contato com a sua escola e verifique a possibilidade para retirar os materiais disponíveis. Não só retirar, mas também entregar depois das atividades realizadas, beleza? E aí, lembra o que a gente viu na aula passada? Veja comigo aqui, ó. Na aula passada nós conhecemos um artista curitibano, né, o Rimão Guimarães, com aquelas obras maravilhosas que ele faz não só no Brasil como no mundo inteiro. E a gente revisou a voz passiva. Para hoje, o título da nossa aula, Let's Do It Again, vamos fazer isso novamente, nós vamos relembrar o discurso indireto. Então eu lembro que na aula passada eu falei para vocês que a gente teria algumas aulas de retomada de conteúdo, né? Nós fizemos na aula anterior algumas preposições, na aula passada voz passiva e hoje a gente vai retomar o assunto sobre discurso indireto, tá bom? E o tema da nossa aula vai girar em torno de uma cidade histórica do Brasil, tá bom? Belíssima, por sinal, tá? A gente vai conversar sobre ela. Vamos começar então? Nós temos um warm-up aqui, então nós temos uma atividade de aquecimento que fala ele começa justamente sobre essas cidades históricas aí, ó. A número 1 diz assim: Brazil has lots of historical cities. Mark the ones that are historical according to the historians. Nossa, muito historical numa pergunta só. Então aqui ele está falando assim, que o Brasil ele tem muitas cidades históricas. E a atividade aqui da letra A até a letra H, eu tenho aqui várias cidades, ó. Olinda, Floripa, Petrópolis, Lapa, aqui no Paraná, Fortaleza, São Francisco do Sul, em Santa Catarina, Tiradentes e Santos. Eu quero que vocês marquem quais dessas cidades são históricas, tá? E a número 2. Which historical city would you like to visit? Qual cidade histórica que você gostaria de visitar? A tua resposta começa assim, ó. I'd like to visit. Eu gostaria de visitar. Daí você põe o nome da cidade, ok? Vou dar um tempinho para vocês. Qualquer coisa dá uma pesquisada aí. Bora lá. Bom, vamos ver as nossas respostas aqui. Eu tinha pedido para que vocês marcassem, de todas as cidades que estão aqui, quais são cidades históricas.
Então são elas: Olinda, lá em Pernambuco, ok? A próxima aqui seria Petrópolis, que fica na região serrana do Rio de Janeiro. A próxima aqui, Lapa, que fica aqui no Paraná, né? Bem aqui pertinho, aqui na região metropolitana de Curitiba. A próxima seria São Francisco do Sul, lá em Santa Catarina. E Tiradentes, em Minas Gerais, beleza? Então, as que não são, pelos historiadores, consideradas cidades históricas são Florianópolis, Fortaleza e Santos, ok? Daí a número 2, eu estava perguntando qual cidade histórica que você gostaria de visitar. I'd like to visit, eu gostaria de visitar, e daí você colocaria qualquer uma delas, não necessariamente essas, né? Pode ser qualquer outra, beleza? Alright. Before reading, antes da gente fazer a nossa leitura, uma leitura específica da cidade de Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, que é uma cidade histórica. A título de curiosidade também, olha, o número 1 diz assim: Where is Petrópolis on Rio de Janeiro map? Aonde que está a cidade de Petrópolis no mapa do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, pessoal, está bem aqui, ó. Aqui é a capital. Uma dessas 3 alternativas é a cidade de Petrópolis. Então, pin 1, 2 or 3, ok? Número 2. Uma dessas 2 alternativas, A ou B, completa essa frase. Dom Pedro I or Dom Pedro II moved to Petrópolis in 1847. Um dos 2 Dom Pedros aqui se mudou para Petrópolis no ano de 1847. Se você conseguir pesquisar a resposta para poder marcar certa, ótimo. Caso contrário, dá uma chutada aí também. Bora lá? Vamos lá.
Let's check. Bora checar? Eu tinha pedido para que vocês marcassem ali, né, qual das alternativas é a cidade de Petrópolis aqui no mapa do estado do Rio de Janeiro, né? Então a resposta certa é a letra A, Pin 1. Essa daqui que é a cidade de Petrópolis. Do ladinho aqui você tem Teresópolis e aqui é a cidade de Nova Friburgo, tá ok? É a cidade mais próxima do Rio de Janeiro, da capital, da cidade do Rio, beleza? E qual dos dois Dom Pedros aí se mudou para a cidade de Petrópolis no ano de 1847? Dom Pedro II. Então, número 2, a alternativa certa é a letra B. Ok? Alright. Aqui diz o seguinte, pessoal, leiam comigo, olha. Read a brief explanation about Petrópolis made by a teacher. Então, é uma professora, que vamos fingir que não sou eu, é uma professora que está explicando para os seus alunos, dando algumas informações para os seus alunos, justamente sobre a cidade de Petrópolis. Então, vamos fazer a leitura dessa aula dessa professora, ok? Aquele esquema. Vou fazer a leitura em inglês e depois eu dou aquele apanhado em português para vocês. Bora lá. O título é The Imperial City, a cidade imperial. The history of Petropolis begins on one of the trips made by Dom Pedro I in 1822 during a cross on the tortuous Caminho do Ouro, which connected Rio de Janeiro to Minas Gerais. The emperor stayed on a farm in the mountain region. He was delighted with the place and bought the Córrego Seco farm as well as other properties in the surrounding area. Então, como que começou de fato a história da cidade, né? A história de Petrópolis, ela se iniciou com uma viagem feita por Dom Pedro I no ano de 1822, durante uma travessia das montanhas, que eram bem tortuosas, bem complicadas essa travessia, chamada de Caminho do Ouro. Esse caminho ele conectava o estado do Rio de Janeiro com o estado de Minas Gerais, tá? O imperador, ele ficou numa fazenda nessa região montanhosa, né? Na região serrana, e ele ficou maravilhado com o lugar de tão belo que era, e ele comprou uma fazenda chamada Córrego Seco, assim como outras propriedades da área. Vamos continuar que o nosso texto ainda não terminou, ok? With the abdication of Dom Pedro I, his son Dom Pedro II inherited the lands. He ordered the settlement of a village on that stretch of mountain and the construction of his summer palace, ready in 1847. Since then, during almost all the summers in which he ruled Brazil, the emperor moved with his court to Petrópolis. Com a abdicação, né? Então, Dom Pedro I deixou o trono, assumiu então Dom Pedro II. Assim que Dom Pedro II assumiu, então, todas aquelas terras passaram a ser dele, né? Daí, ele ordenou que os trabalhadores, pessoas que moravam naquela vila, em determinados vilarejos, perdão, que eles construíssem, então, um palácio de verão para Dom Pedro I lá em Petrópolis. Esse palácio ele ficou pronto em 1847. Desde então, durante todos os verões, durante o período em que Dom Pedro II reinou no Brasil, o imperador se mudou para Petrópolis, então, com a sua corte, tá? Então, mais ou menos, essa é a história bem resumida do começo da história de Petrópolis, beleza? Vamos praticar, então, agora alguns exercícios a respeito desse nosso texto. Então, aqui eu tenho duas perguntas e esse é o pedaço do texto para vocês poderem olhar se preciso for, ok? Número 1. Who does Petropolis history begin with? Com quem começa a história de Petrópolis? E number 2. What is the path name which connected Rio de Janeiro to Minas Gerais? Qual é o nome do caminho que conecta os dois estados, Rio e Minas Gerais? Bora lá, um tempinho para vocês poderem responderem.
Ok, let's check. Bora checar. Who does Petrópolis history begin with? A perguntinha número 1, com quem que começa a história da cidade de Petrópolis? It begins with Dom Pedro I. Começa com Dom Pedro I, ok? What's the path name? Qual era o nome daquele caminho que conectava os estados do Rio e Minas Gerais? Caminho do Ouro, ok? Beleza. Número 3, número 4, número 5, agora sobre esse outro pedaço aqui do texto. Mark the phrasal verb of inert. A palavra inert, ela tem um phrasal verb. Qual é? Alternativa A ou alternativa B? Put up with or hand down. Um dicionário pode te ajudar, beleza? Who inherited the lands? Quem que herdou as terras? Tá? Tá ali no texto. Number 5. What was ready in 1847? O que é que ficou pronto no ano de 1847? Então, de novo, vou dar um tempinho para vocês poderem pesquisar direitinho, né? Interpretar direitinho aí, e daí a gente já vê a resposta. Bora lá. Let's check. Bora checar? Então, olha só. Eu tinha pedido aqui no número 3 que você marcasse a alternativa, que seria o phrasal verb do verbo herdar em inglês, né? A resposta certa seria hand down, ok? Então, hand down significa herdar. A letra A, put up with, significa tolerar, beleza? Número 4, eu tinha perguntado quem foi que herdou as terras lá, compradas lá em Petrópolis. Dom Pedro II did. Então, quem herdou foi o Dom Pedro II. And what was ready in 1847? O que ficou pronto no ano de 1847?
Dom Pedro II Summer Palace. Então, o Palácio de Verão, que coisa mais chique, né? O Palácio de Verão de Dom Pedro II que ficou pronto no ano de 1847, ok? Bora seguir. After reading. Então aqui, pessoal, eu tenho alguns lugares, ó, places to visit in Petrópolis. Aqui tem alguns pontos turísticos que você pode visitar na cidade de Petrópolis, mas são só apenas alguns, porque tem muitos outros. É uma cidade belíssima. Então nós temos aqui, olha, o Crystal Palace, que é o Palácio de Cristal, Petrópolis Imperial Museum, o Museu Imperial de Petrópolis, que está uma construção bem antiga aqui embaixo, tá? São Pedro de Alcântara Cathedral, a Catedral de São Pedro de Alcântara, né? Uma igreja, uma catedral. E finalmente aqui nós temos o Quitandinha Palace, o Palácio Quitandinha. Então nós temos 4 lugares que eu estou mostrando para vocês da cidade imperial, a cidade de Petrópolis. Sendo assim, vocês vão fazer agora essa atividade aqui, olha só. Match the places to their curiosities. Eu quero que vocês marquem os lugares às suas curiosidades, tá? Você pode tentar deduzir, pode chutar, pode tentar imaginar o que seria, pode pesquisar. Então eu tenho aqui, a letra A é o Crystal Palace, letra B, Petrópolis Imperial Museum, letra C, São Pedro de Alcântara Cathedral e letra D, Quitandinha Palace. As alternativas são Built to be the largest casino hotel in South America, construído para ser o maior cassino da América do Sul. Segunda alternativa, It was ordered by Conde du Princess Isabel husband. Essa construção foi encomendada pelo Conde du, que era marido da princesa Isabel. Próxima. It started to be built in 1884. However, it was finished in 1929, 30 years after the proclamation of the Republic. Essa construção, ela começou no ano de 1884, mas só foi terminada em 1929, 30 anos depois da proclamação da República. E a última aqui, olha. It was used by the imperial family for long seasons, especially in the summer, where they used to go to run away from Rio de Janeiro heat. Essa construção, ela foi utilizada pela família imperial por muitas estações, principalmente no verão, quando a família imperial costumava fugir do calor da cidade do Rio de Janeiro, ok? Agora eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar, analisar e fazer a relação aí correta, beleza? Vamos lá.
Ok, let's check. Bora checar. Então, olha só, pessoal. O Palácio de Cristal, que foi encomendado pelo esposo da princesa Isabel, o Conde Du, tá? A letra B, né? Cadê? O Museu Imperial. Ele era, na verdade, uma residência de verão da família imperial, que eles costumavam ir para poder fugir do calor da cidade do Rio de Janeiro. A letra C, a Catedral de São Pedro de Alcântara, é justamente que começou a ser construída no ano de 1884 e só terminou 30 anos depois da proclamação da República, tá? E a letra D, que é o Palácio Quitandinha, ele tinha sido construído com o objetivo de ser o maior cassino da América do Sul, o que não aconteceu. Ele foi construído, só não virou cassino, beleza? Então vamos lá. Bom, vamos relembrar então agora o nosso discurso indireto? Então assim, gente, lembra que eu falei para vocês que o nosso texto é como se fosse uma professora dando aula, uma professora explicando, tá bom? Então, olha só, teacher, a professora lá disse assim, olha, the history of Petrópolis begins on one of the trips made by Dom Pedro I. Ela disse, né, que a história de Petrópolis começa com uma das viagens feitas por Dom Pedro I. Daí, nós temos o aluninho aqui, uma criança, um aluno, e ele está lembrando a aula da professora. Então, teve aula, num outro momento ele está lembrando da aula. Daí ele diz assim, ó, the teacher said that the history of Petrópolis began on one of the trips made by Dom Pedro I. Então ele lembrou, a professora disse que a história de Petrópolis começou em uma das viagens feitas por Dom Pedro I. Então assim, quando a gente pensa em discurso direto e indireto, no discurso direto é quando você conta em outro momento o que uma pessoa disse e você usa exatamente as palavras que ela disse, entre aspas. Sempre vem entre aspas. No discurso indireto, você reproduz o que a pessoa disse e você muda, consequentemente, principalmente, o tempo verbal. Ou seja, no discurso direto, quando a professora explicou, o verbo está no presente. No discurso indireto, ele passou para o passado. Então, presente vai para o passado. Outro exemplo. A professora disse, ó, the emperor stayed on a farm in the mountain region. O imperador ficou numa fazenda na região serrana. Daí a aluna está lá lembrando. The teacher explained that the emperor had stayed on a farm in the mountain region. A professora explicou que o imperador tinha ficado numa fazenda na região serrana. Ou seja, no discurso direto, o verbo estava no passado, no indireto, ele vai para o passado perfeito, quando você tem o had e o verbo na terceira coluna. Tá bom? Próximo exemplo, ó. A professora disse, our field trip will be to Petrópolis. A nossa excursão, a nossa viagem, né, escolar será para Petrópolis. Daí a aluna resolve contar isso num outro momento. Ó. The teacher said that our field trip would be to Petrópolis. A professora disse que a nossa excursão seria para Petrópolis. Ou seja, quando no discurso direto o verbo está no futuro, will, ele passa para would no discurso indireto. Ok? Então, olha só. Mudança de alguns tempos verbais do discurso direto para o indireto. Quando está no presente, vai para passado. Quando está no passado, no direto, vai para o passado perfeito no discurso indireto. E quando está com will, no direto, passa para would. Ok? Sendo assim, eu quero que vocês pratiquem agora. Coloquei aqui 3 frases A, B e C para que vocês transformem para o discurso indireto. Observem, principalmente, o tempo verbal. Vou dar um tempinho para vocês, vamos lá.
Ok, guys, let's check. Bora checar? Então vejam comigo aqui, olha só. John said, I will visit Petrópolis. John said, eu visitarei Petrópolis. Repare que aqui está até entre aspas, tá vendo? Aqui está direto, a pessoa disse exatamente as palavras da pessoa. Mudando, John said he would visit Petrópolis. O John disse que ele visitaria Petrópolis. Inclusive, você não pode esquecer de fazer a mudança do pronome, né? Eu, tem que ser ele, porque é sobre ele. É ele que vai, não é você. Will vira would. B. Carol said, I booked my hotel room in Petrópolis. Eu já reservei o meu hotel em Petrópolis. Carol said é uma garota, por isso que vai ser she. She had booked her hotel room in Petrópolis. Ou seja, o verbo estava no passado, ele passa para o passado perfeito. Letter C. Louis said, I wanna go to Petrópolis. O Louis disse que eu quero ir para Petrópolis. Louis said he wanted to go to Petrópolis. Louis disse que ele queria ir. Ou seja, want vira wanted. Do presente você joga para o passado. Como a gente está falando de um menino, he, ok? Bora praticar um pouco mais, só que agora no nosso quiz. Vejam aqui, ó. Mark the indirect speeches on the following sentences. Número 1 e número 2. A número 1 e número 2, as frases estão no discurso direto. É para você marcar a opção do discurso indireto. São elas. David said, I will buy the Imperial Museum ticket. O David disse, eu comprarei o ingresso para o Museu Imperial. E a número 2, Rachel said, I visited the Crystal Palace first. A Rachel disse, eu visitei o Palácio de Cristal primeiro. Então, eu vou dar um tempinho para vocês poderem marcar a resposta certa. Observem o tempo verbal e os pronomes. Bora lá.
Então, bora corrigir nosso quiz? Vejam comigo aqui, olha, pessoal. Na número 1, se você marcou a letra B, então você acertou. Ó, David said he would buy the Imperial Museum ticket. David disse que ele compraria o ingresso do museu. Então, assim, ó, no discurso direto tá will. Então, ele vira would, na hora que você passa para o discurso indireto. E a resposta correta da número 2 é a letra A. Se a gente observar aqui, olha, Rachel said she had visited. O verbo do discurso direto, ele está no passado. Então, na hora que você passa para o discurso indireto, ele vem para o passado perfeito. Lembra, passado perfeito é sempre o had e o verbo na terceira coluna, ok? Bora encerrar nossa aula aqui, então? Então, assim, olha, hoje nós conversamos, vocês conheceram um pouco sobre a cidade de Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, né? E a gente revisou um pouco do discurso indireto, tá bom, pessoal? Esse material, essa aula vai estar tudo disponível para vocês aqui lá na plataforma. Então, se preciso for, revejam, acessem esse material, tire todas as suas dúvidas com seus professores também, beleza? So, bye bye and see you next class.